A gente vai dar continuidade à ministração sobre parábolas e nós vamos falar hoje sobre a parábola da viúva e do juiz. Queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 18, versículos de 1 a 8. Lucas 18 dá uma sequência de parábolas, mas a gente vai falar somente sobre essa. Lucas 18, de 1 a 8. Diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que todavia esta viúva me molesta, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, eis de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A gente precisa, como já foi falado, entender o contexto que essa parábola foi dita, para quem ela foi dita. E essa parábola, ela foi dita para discípulos. E é importante a gente saber que não foi uma parábola evangelística. Jesus não estava falando diretamente sobre como foi no Monte das Oliveiras, falando sobre as bem-aventuranças. Ele estava direcionando para pessoas que já andavam com ele, que sabiam já do seu ministério, que esperavam o reino, estavam ouvindo de Jesus, eram seus discípulos. E um discípulo, ele é caracterizado, ele é reconhecido pela sua obediência. Discípulos de Jesus de verdade, eles olham Jesus como um espelho e tenta imitá-lo, busca conhecê-lo, faz o que ele faz. Nós, como discípulos, a gente deve estar atento àquilo que Jesus fazia para poder obedecer. E a questão da obediência, não é só quando você entende ou quando você concorda. Porque se você age assim, é só uma tentativa de ser sábio. Talvez isso faz sentido, pode não fazer, isso aqui eu concordo, isso aqui eu tiro, não. Você está tentando ser sábio. Ou quando você obedece somente quando a situação ela pode ser favorável, quando você concorda, existe uma circunstância boa para que você seja obediente, você vai ter algum retorno com isso. Na verdade, você não é um discípulo, você é caracterizado como um oportunista. Você quer algo, você busca algo de Deus. Você é um oportunista, um discípulo não. E Jesus estava ali entendendo quem estava ao redor dele. E ele disse: agora eu vou explicar para vocês de uma maneira muito fácil, para que vocês entendam. Algo ali do cotidiano, era algo da cultura. E sabe aquele pulo do gato? Aquela sacada rápida? Parábola, era assim. Então, ele já falando para os discípulos, começa a falar sobre o juiz, sobre a viúva, sobre essa situação, uma parábola curta. E o que nos conta essa parábola? Sobre o juiz. Não, o juiz iníquo. Parece que a gente lê, né, o juiz iníquo e a viúva. Tá, ele era uma pessoa ruim. Só isso, ele não julgava certinho. Só isso. A gente precisa entender a profundidade do que era esse juiz. Ele mesmo diz que ele não temia a Deus nem aos homens. E isso é muito sério, porque na cultura do Oriente Médio, o que acontecia? Não era só, eles não tratavam essa questão de injustiça como algo, sim, aleatório. Isso aqui é certo e errado, você faz ou não. É uma questão de orgulho e vergonha. Você fazer algo injusto
ele como juiz, decidir algo injustamente, isso deveria ser vergonhoso. Quando você vai ensinar uma criança, você vai chamar a atenção de alguém, às vezes você pode dizer, ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Mas quando você diz, olha, não faz isso porque isso dá vergonha, muda um pouco o sentimento, ele vai em busca do que é sentimento, vergonha ou orgulho de uma ação. E esse juiz deixa muito claro que ele não tem, o senso dele interior, a vergonha ela não existe. Ele não teme ninguém, ele é pleno, ele não deve nada para ninguém, ele faz e ele acontece, ele decide, ele é incapaz de sentir a maldade que ele faz. Ele é incapaz de sentir a dor do outro. Sabe, uma pessoa dura, ele não tem medo do que ele pode estar fazendo, porque eu temo a Deus. Eu não faço porque eu temo a Deus, ou porque foi uma direção de Deus, inclusive, que os órfãos e as viúvas fossem cuidados, que as causas deles fossem as primeiras a serem vistas. Ele não tinha medo disso. Era alguém muito mau, muito ruim. Não importa se tinha alguém morrendo do lado dele, não é comigo. Não tenho problema. O que eu ganho com isso? Era esse o posicionamento do juiz. Com certeza ele devia ter se tornado juiz por status, pelo dinheiro. Ele não amava a justiça. Era um juiz que não amava a justiça. É incoerente, mas era o que acontecia. É comum ver isso hoje ainda. E a compaixão dele estava completamente zerada. Era esse tipo de pessoa que Jesus estava falando. E falando também sobre a viúva. Por que Jesus construiu essa ilustração com uma viúva? Porque não tinha dúvidas de que ela deveria ser atendida. Porque no mundo de homens, ela não tinha voz, ela não tinha nada, ela não tinha amigos, ela não tinha dinheiro. Ela estava sozinha, sem ninguém. E ela tinha que clamar para quem? Para alguém que fizesse justiça para ela. E o caso dela merecia um julgamento digno. Como a lei já tinha instituído. Olha, órfãos e viúvas têm prioridade. Ela não tem ninguém por ela. Então, talvez alguém tivesse pedindo algum bem, alguma terra. E essa mulher estava se vendo numa situação desesperadora. Era uma impotente. E as únicas palavras da viúva para o juiz: faça-me justiça contra o meu adversário. O clamor dela era um pedido de justiça e não de vingança. Era proteção e não vingança. E ela estava insistindo com ele. Com certeza ela não tinha dinheiro algum para poder suborná-lo. Como é que ela ia chegar com ele? Eu não tenho nada. O que eu vou fazer? Eu vou falar com ele. Por algum tempo, diz o texto, que ele não quis atender. Mas depois disso, ainda que eu não temo a Deus nem respeito os homens, todavia como essa viúva me molesta, hei de fazer justiça para que não volte e não me importune. A reação inicial desse juiz com essa mulher foi muito fria. Só que ela estava o tempo todo: faze-me justiça contra o meu adversário. Faze-me justiça, faça justiça. Eu quero justiça, julga a minha causa. É aquela situação de... Ele ia no supermercado e parece assim que ela aparecia atrás de uma prateleira dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E ele virava a cara. E ele estava no restaurante com a sua esposa. E ela aparecia lá na janela: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele não podia dormir porque ela estava na janela dele: faze-me justiça contra o meu adversário. É mais ou menos, eu não sei quantas mães nós temos aqui de filhos pequenos, ou já tiveram filhos pequenos, quando eles começam a falar: mamãe é lindo. Mas quando eles têm 3, 4 anos de idade, que eles dizem: mãe, 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 mamãe, ei mamãe, ei mamãe, ei mãe, e mãe, e mãe, e mãe, e mãe, dá licença, mãe, mãe.
E mãe, 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 mãe. E aí você fala, em nome de Jesus, fala, e sai correndo. Você sabe o que é isso? Era esse tipo de importunação. Sabe quando você é importunado por alguma coisa, que aquilo fica na tua mente? Galinha pintadinha é um caminho sem volta. Galinha pintadinha, cocoricó. Gente, eu sonhava com as músicas do cocoricó. E aquilo, sabe, importunava. A gente não podia falar uma palavra. A gente começava a cantar as musiquinhas. Meu Deus, isso é lavagem cerebral. Essa mulher é expert nisso. Ele talvez ela tivesse criado uma música e isso não saía da cabeça dele, não saía da cabeça dele. E essa expressão de eu vou fazer alguma coisa para que ela não me moleste, é porque eu não aguento mais ser irritado por ela, porque ela já chegou no meu limite. Essa expressão molestar, ela quer dizer inclusive um soco no olho. Alguns comentaristas bíblicos fazem essa interpretação. Ele estava com medo que ela se tornasse violenta. Essa viúva, ela não estava para brincadeira. Ela queria justiça. Ela tinha uma causa e ela queria justiça. E ele, porque ela estava insistindo tanto, ele já não aguentava mais por tanto tempo. Essa mulher não vai desistir. Essa mulher não vai desistir. Beleza, eu vou então, sabe, dá licença, vou agora fazer alguma coisa por ti. E ele fez justiça para ela, não porque o seu senso de honestidade, porque ele ficou bom agora, vou mudar, porque realmente eu pensei na causa dela e vou atender. Não, ele simplesmente está aqui. É uma assinatura que você quer? Leva. Não aguento mais ouvir isso. E ele mudou a sua postura, ele continuou sendo um juiz mau, um juiz injusto, mas ele mudou a sua postura por causa de insistência. No início do capítulo, Jesus fala sobre a ideia principal da parábola, que é a insistência na oração, essa persistência, de forma que você não desanime. E aí ele conta isso, diz: você tem uma causa justa, ore. Só que Jesus estava falando também de um tipo específico de oração. Porque a gente para pensar, mas eu oro todo dia. Parece aquelas orações do finado show da Xuxa, né? Que era assim, a Xuxa ali falava com aquelas crianças e aí dizia: queria mandar um beijo para quem? Você quer mandar um beijo para quem? Quero mandar um beijo pro meu pai e minha mãe para você. Mandar um beijo pro meu pai e minha mãe para você. Aí a gente vai orar assim: Senhor, muito obrigado pelo dia, pelo alimento, pelo não sei o que, amém. Todo dia a mesma oração. Só que aí Jesus, ele volta e diz: olha, não desanima, mas é o seguinte, essa oração aqui, ela tem tudo a ver com Lucas 17. Lucas 17 é assim um panorama de terror. Por quê? Porque Jesus começa a falar da sua vinda. Ele começa a falar das coisas que ele vem fazer, que ele não vem vamos dizer assim, não vem morrer numa cruz agora, não vem demonstrar amor, ele vem demonstrar vingança. Ele vem fazer justiça. E aí é nesse contexto aqui que a gente está lendo. Essa parábola do juiz injusto, ela segue justamente essa direção. Essa mudança de capítulo não significa que muda de cena. É a mesma coisa. Enquanto ele estava ensinando sobre o retorno dele, ele ensina sobre essa parábola. E diz: eu vou encontrar fé na terra? A mensagem de Jesus é que, discípulos, vocês vão estar me esperando em oração. Aquilo que vocês buscam é realmente justiça, mas a minha justiça, o meu reino e a minha justiça, e não somente os seus pedidos pessoais para que vocês possam gastar nos seus próprios deleites. Tiago fala isso, que a gente ora pedindo, mas a gente pede mal. Você não tem, porque você pede mal, você não sabe. E o que é esse pedir mal? É porque você está pedindo as coisas para você.
É interessante porque essa viúva, ela falava sobre justiça e não sobre vingança. Quantas vezes nós oramos por uma situação, querendo que Deus atinja um raio na cabeça de uma pessoa, quando na verdade não tem nada a ver com a justiça de Deus. Não oramos como convém. Ele encoraja a orar fielmente pela sua vinda, amando o seu retorno. A diferença entre um tempo longo e um tempo curto de oração ou de resposta para a sua oração, para Deus é nada. Ele só diz: ora em todo tempo, orai sem cessar. Ó, a dificuldade que a gente tem em orar, em persistir, persistir, persistir. Venha o teu reino. Há quanto tempo nós não oramos assim? Venha o teu reino. Eu quero colocar a minha vida à disposição, o meu ministério. O que o Senhor quer que eu faça? Você começa a orar um dia, 2 dias, e a oração dura 2 meses, e aí você cansa e desiste. Quantas orações que sinalizam o reino deixaram de ser feitas? Exemplo, o que sinaliza o reino? Avivamento, sinais sobrenaturais do nosso meio, evidências da presença do Espírito Santo. A gente deixa isso para um grupo de jovens que se reúne numa sala de oração. Para muitos desocupados, para a Bíblia, pessoas que querem o reino, pessoas que amam a Jesus, que estão fazendo oração dia e noite, esperando o seu retorno. De pessoas que, embora não estejam na sala de oração, mas amam isso. Tem essa causa, justiça. Jesus, venha e faça justiça. Devolva para o Pai como era para ser essa terra. Reúna os seus escolhidos para aquele dia. E enquanto isso, eu vou trabalhar, eu vou viver para que o teu nome seja glorificado, para que outras pessoas possam te conhecer, para que o serviço aqui na comunidade possa alcançar mais pessoas. Vou desenvolver dons, vou desenvolver talentos, vou buscar conhecimento. O que sinaliza o reino? Uma oração egoísta? Não se trata de você, se trata dele. E orar é justamente para que você não desanime. Todo mundo cansa. Eu sei, todo mundo cansa. Nós muitas vezes temos dificuldade de falar das nossas lutas, do nosso cansaço, a nossa exaustão, mas é necessário falar, é necessário abrir e dizer: ó, eu não estou conseguindo, eu cansei. Para que alguém possa dizer: eu vou orar por ti. Vamos sustentar em oração. Orando dia e noite. Ora sem parar. Ora todo o tempo. Mas, pastor, eu não consigo. Eu tenho até meu tempo de devocional, mas eu não consigo orar o dia todo. Consegue. Você consegue trabalhar orando. Você consegue cuidar de filhos orando. Consegue cuidar da casa orando? Talvez você só parou para pensar: é muito difícil, e eu já escanteei. Eu tenho outras opções. Talvez eu fiz uma oração, Deus não respondeu e eu tenho outros planos. Nós somos peritos em fazer outros planos. A gente tem sempre um plano A, um plano B, C, D e E. A gente ora esperando o plano A, mas Deus não aparece. Algo que precisa estar na nossa mente. A gente não está lidando com o mestre dos magos. Nós somos filhos de um pai amoroso. Um pai que ama nos ouvir, que ama nos presentear. Mas que ele também deixa a gente esperando um tempão por alguma coisa. A mulher que foi curada do fluxo de sangue já era 12 anos sofrendo. 12 anos. E ela tocou em Jesus, aquele momento foi o momento da sua cura.
Se ela tivesse desistido no 8º ano, eu já fiz tanto, já procurei tantas pessoas, até já orei e nada. Jesus está ali, Ele cura. Mas eu já orei. Eu não sei se Ele quer não. Eu não sei se Ele quer me curar não. Ele cura todo mundo, menos eu. Tive uma experiência uma vez e essas experiências elas só servem para dar vergonha na gente. E testemunho também, né? Tava assim, uma fila de pessoas recebendo oração e eu tinha uma causa pessoal e eu disse que Deus vai falar, Deus está falando com todo mundo, Ele vai falar comigo. E aí o pastor veio orando, tinha assim umas 15 pessoas e eu disse, Deus vai falar, Deus vai falar, Deus vai falar. Ele orou com todo mundo, chegou na minha vez, ele pulou. Aí eu disse, o senhor não vai com a minha cara. O problema sou eu, só pode. O Senhor não me ouve. O Senhor está falando com todo mundo. Tem 100 pessoas aqui. Eu sou a ovelha que o Senhor deixou se perder para sempre. Isso fica na sua mente, feito uma louca. Mas aí, Deus na verdade tem um propósito para não responder sua oração. 2 dias depois, foi algo tremendo. Sobrenatural. E aí a gente volta com vergonha, né? Deus, desculpa. Você vai com a minha cara assim. A gente tem um relacionamento muito sentimental, assim, na verdade com os nossos sentimentos errados com relação a Deus. Quando Ele não responde no nosso tempo, a gente fecha a cara, faz um bicão e então tá, eu não peço mais. E quando a gente diz, vai, tenha um ato de fé, faça algo. Eu vou, mas e se Ele não fizer? Eu creio, mas eu não creio. Eu confio, mas eu não confio. Quando Ele voltar, Ele vai dizer, você se perdeu pelas coisas da vida. Cadê sua fé? Apagou por quê? Era para você ter orado dia e noite. Insiste, persista, bata. E ele compara com a viúva, esse clamor, essa persistência, mas ele não é o juiz injusto. Ele está partindo aqui, que era também muito comum, inclusive Jesus falar, ele vinha do menor para o maior. Ele dizia, olha, se o juiz que não teme nada, nem ninguém, nem a Deus, ele foi capaz de, pela insistência, ceder, dar. Por que Deus não vai fazer justiça para os seus escolhidos, para os seus eleitos? Onde foi que você parou? Eu imagino assim uma chama pequena, que está ali, foi parado, foi apagado, porque você se decepcionou com Deus. É muito ruim a gente se decepcionar com Deus. E deixa eu te dizer, é muito comum encontrar pessoas decepcionadas com Deus, que não têm coragem de confessar isso para alguém e muito menos para Deus. Tem uma máscara dizendo, eu confio em ti, mas na verdade eu não confio. Eu sei que o Senhor pode, mas eu não sei se o Senhor vai. E por isso, a gente ouve aquela voz que diz, olha, você ora, confia, espera. Mas tem aquela vozinha do seu adversário que diz, mas que tal você fazer um plano caso ele não venha? É sempre bom, né? Ele pode estar muito ocupado, fazendo algo muito mais importante. E você não se vê como um filho. Mas nós estamos diante de um Deus que é amoroso. Essa razão que muitas vezes ele não responde, isso caracteriza uma demora da nossa percepção, uma demora de Deus.
é porque Ele é capaz de dar mais por nós termos esperado, do que simplesmente o fast food gospel. A gente trata a Deus como um atendente do Bob's. Senhor, eu já pedi, cadê? Cadê? Eu tenho que ficar repetindo? Sim. Tem que repetir, tem que insistir. A espera não significa que Deus não vai responder. Significa simplesmente que Ele quer que você lute por algo maior que o seu pedido. Os nossos olhos precisam voltar a olhar para o Senhor. A nossa esperança, ela não é vã. Ah, mas eu cansei de orar, eu não sei como orar. Em Romanos 8, queria que você abrisse lá. Romanos 8, 25. Se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Você não sabe orar? O Espírito Santo intercede por nós. E o Espírito Santo, ele está dentro de você. Quantas orações você já deixou de fazer? Quantos planos você tem, você colocou à frente? Sabe, eu tenho um chamado, mas eu vou, mas e se, e se, e se? Parece que esse se, ele se torna uma interrogação enorme. Não, então, se tudo der errado na minha vida, eu sirvo a Deus. Já conversei com uma moça há muitos anos atrás, assim. Eu disse, eu vou tentar fazer vestibular para administração, economia, não sei o quê, não sei o quê. Se nada der certo, eu vou fazer teologia. Não faça. Sabe, qual é o lugar de Deus? Ele é prioridade? Que aquilo que hoje é prioridade, daqui a 5 anos pode não ser mais. Ele deve ser o centro de tudo. É por isso que a gente deve orar, 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 orar. A gente conversa com mulheres dessa comunidade que estão cansadas dos seus maridos. Continue orando. Às vezes parece aquela resposta meio, jargão cristão. Pastora, isso, vamos orar? Não, faça outra coisa por mim, porque eu já orei. Eu não tenho o que fazer. Eu não posso lhe dar ao meu marido. Não vou lhe dar. Mas o que eu vou fazer? Continue orando. Ora pela sua esposa. Pastor, eu não aguento mais a minha esposa. Ora. É o meu filho. Eu tenho um conhecidos e uma amiga em específico. Ela tem um filho nas drogas há, 20, 25 anos. Meu Deus, a vida dessa mulher é orar. É orar, é orar, é bater, é bater. E ela está diante de Deus. Eu tenho uma causa, faça justiça. Preciso do meu filho são. Pessoas que desistiram porque têm fé. Assim, gente, eu não quero... eu posso dizer, desmerecer um trabalho médico, tá? Um parecer médico. Mas pessoas que têm direções claras sobre não procurar mais ajuda médica e esperar somente em Deus. Eles estão trabalhando a fé delas nisso. Qual é, sabe, se a gente for medir fé, qual é a medida da sua fé?
Mesmo, Jesus fala que mesmo uma fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de transportar um monte. O que a sua fé pode fazer? Ela está firmada primeiramente onde? Em quem? Essa fé que Jesus está dizendo, olha, porque eu vou voltar, e quando eu voltar, vocês têm que estar preparados em oração. Oração incansável, dia e noite. Quando ele diz, eu vou achar fé na terra, ele está querendo dizer que a fé não é algo automático. Nossa visão, nossa percepção de Deus é muito errada. Eu sempre falo isso, vou continuar insistindo, Deus não é um mágico que tem uma cartola na mão. Em vez de acampar nos seus pés, insistindo, 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 e até que ele diga sim, ou até que ele diga não, porque ele sabe das coisas, a gente simplesmente visita Deus. Assim, Senhor, chego, vamos orar. Eu tenho essa oração e esses são os meus pedidos. Uma vida que não é regada em oração, assim que vem as pressões do mundo, você desiste de tudo e culpa a Deus por isso. Nosso problema é decidir a nossa vida e pedir que Deus valide isso. Valida, Senhor, eu estou abrindo um novo negócio, é isso aí, vem comigo. É o inverso. Senhor, eu tenho um novo negócio, coloco diante de Ti, vou pedir sabedoria, vou consultar outras pessoas. Sabe, caminhos completamente desviados do que é o propósito. Onde é que está a sua fé? Você consegue medir a sua fé? Você consegue orar por alguém e ele ser curado? A sua fé é suficiente para orar por alguém e um morto e ele ressuscitar? Mas isso aí é para gente grande. Não, a palavra diz que isso é para quem crê. É para todo mundo. Para todo mundo que crê, que exerce a sua fé, que a sua fé é gerada, é aumentada com oração dia e noite, com busca dia e noite, uma busca incansável, que todo tempo o Senhor se agrada de ouvir a sua voz dizendo, eu tenho uma causa, faça justiça. Jesus, esse mundo tem uma causa e o Senhor sabe disso, está cheio de pecado, a iniquidade está aumentando. Conversando essa semana com o Efraim, eu disse, cara, assim, de verdade, na minha visão, Jesus podia voltar hoje mesmo, porque a iniquidade está demais, está todo mundo louco, e isso gera um clamor. Volta, por favor. Faça justiça. Mas aí a igreja não tem esse pensamento. A maioria de nós não tem o pensamento de que essa justiça ela vai ser feita e a gente deve ansiar por isso. Jesus vai voltar quando a noiva, o Espírito e a noiva clamando disserem, vem. Maranata, vem. Vem fazer justiça. Mas sabe por quê que a gente não ora por essa justiça do reino de Deus, aquela que Jesus vem e Ele vai estabelecer? Porque a gente não se importa com o outro. É porque a opressão dos outros não me incomoda. Você não é mais viúva, você passou a ter o comportamento do juiz. É preciso alinhar o seu coração, alinhar os seus pensamentos ao que é a justiça de Deus, ao que está acontecendo no mundo, orando a palavra, se dedicando nisso, se deleitando nisso, conhecendo mais a Deus, deleitando em oração. Com certeza você falaria muito menos heresias e creria muito menos em heresias, refutaria muito menos aquilo que é pregado.
A fé não é algo automático. E essa espera pelas respostas de oração, elas têm um fim, a justiça que Jesus vai fazer. Mas enquanto isso, a nossa esperança não é vã. A nossa esperança é no seu retorno, mas isso não vai nos fazer descansar. Você entende? Isso para mim é até uma questão de bom senso. Jesus vai voltar, eu vou sentar numa cadeira para esperar então ele fazer tudo? Não, nós somos cooperadores. E enquanto ele está vindo, enquanto as coisas estão acontecendo, a gente vai fazer também, a gente vai orar, nós vamos buscar os sinais, nós vamos buscar os dons, nós vamos reacender no nosso coração a chama por estar juntos, de fazer crescer um ao outro, de edificar um ao outro. E isso aponta para um avivamento. E é quando ele vem. Dia desse eu recebi uma pessoa me perguntando: pastora, eu acho que eu não sei se ela falou que estava oprimida, não sei, porque ela não sabia se ela orava direito, ela não tinha muito anseio sobre a vinda de Jesus. Calma. É natural, você está conhecendo, mas tem uma coisa, não desista de buscar. Eu não sinto, mas eu oro. Deus, eu não consigo. Tem pessoas que sentem aquela loucura. Eu quero muito ver Jesus voltando. Muito, muito, muito. Eu sinto assim essa loucura, mas não se preocupa se você não sente. Mas tem uma coisa, continua orando. Deus, eu quero sentir, eu não sei o que é sentir a justiça. A tua justiça. Eu quero ter, esse senso de justiça. Porque quando você conhece a justiça de Deus, você busca o seu reino. E aí as tuas petições, aquela do dia a dia, Jesus vai acrescentando. Buscai o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas, aquelas que às vezes você coloca lá no top 5, não era para estar lá no rabo da fila. Essas outras coisas ele vai acrescentar, isso aí é o de menos. Busca o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos um problema com o tempo. Quando chamaram Jesus avisando que Lázaro estava morto, ele poderia ter ido na hora, ele poderia, no piscar de olhos, ter ressuscitado Lázaro. E aí, eu imagino as irmãs dele, né? Não, ninguém vai sepultar não, vamos esperar, Jesus está vindo, Jesus está vindo. E chega alguém e diz, olha, ele não vem não. Puxa, ele não veio. Ele não veio. Então vamos sepultar, acabou. É o fim. E aí Jesus chega, depois de 3 dias. Algumas pessoas poderiam pensar, curou todo mundo, menos um. Isso aí já vai para o seu livro dos recordes, né? Você não curou Lázaro. O problema é que o tempo, ele é um problema nosso. Quando Jesus disse, abre a sepultura. Não, Jesus, são 3 dias. Sim, onde é que o senhor estava, que você não viu que passou 3 dias? Ele já está fedendo, ele está podre lá dentro. Não tem mais o que fazer. Você não está entendendo a lei da vida? Acabou. Só que Jesus não queria ressuscitar só um homem morto de um dia. Ele queria ressuscitar um homem morto. Ele queria ressuscitar um homem de 3 dias. Ele não quer curar só uma mulher doente há 3 anos. Ele quer curar uma mulher doente de 15 anos. Ele não quer fazer um milagre de 2 meses. Fui diagnosticado. Ele pode demorar um pouco, mas é o tempo dele
que vai fazer toda a diferença na sua vida. Quanto tempo você parou? Tem quanto tempo que você morreu? Quanto tempo a sua fé está trancada lá numa montanha e você mesmo colocou uma pedra? Jesus não quer ressuscitar alguém de um dia. Você morreu faz tempo? Ele vai ressuscitar. É isso que nós cremos. Nós cremos numa geração que está se levantando com um fogo diferente no seu coração. Numa geração que se importa com o outro. Numa geração que se importa em estar orando dia e noite. Uma geração que não vai atribuir uma juventude desocupada. Muita coisa seria diferente. Buscássemos vir aqui para a sala de oração. Eu posso orar de casa. Ultimamente tem sido difícil eu particularmente conseguir vir, mas já estou acertando, eu vou retornar. Por questões da vida, mas isso aí também não é desculpa, tá? A gente precisa continuar orando, mas tem algo diferente nessa sala. Acontece coisas diferentes nessa sala. Temos vários testemunhos. Procura um horário, vem para a sala de oração e queima. E queima. Levanta incenso, levanta incenso. Queria que você ficasse em pé agora. E você colocasse diante de Deus, sabe, aquela oração que você parou de fazer? Senhor, eu até te buscava muito, te buscava mais, mas daí eu não estava sentindo nada. Só que não é só quando você sente. Você sabe que precisa permanecer, mesmo quando tem essa demora. Vamos colocar a nossa fé em ação. A fé sem obra, sem uma atitude, ela é morta. Você que está lutando contra uma doença, já pediu e já cansou. Não tenha vergonha. Vem aqui que a gente vai orar pela sua cura. E orar por você para que você não desista. Sabe, a sua vida acabou. Eu estou sepultada, não tem mais jeito. Mas é assim mesmo. Vem aqui que a gente vai orar por você.